Fala, meus otakus e otaquinhas. Desculpe por não ter vídeo do One Piece e do Ansatsu. Não deu muito certo pra gravar. Deu alguns problemas. Aí eu, mano, desisti. Também tava passando por algumas coisas. Mas hoje vamos gravar o One Punch Man. Hoje vamos falar do Saitama, né? Do nosso querido Saitama, um super-herói que se tornou incrivelmente poderoso. Após um treinamento rigoroso, ele consegue derrotar qualquer inimigo com apenas um soco, né? Mas essa força descomunal dele o leva ao tédio. A série acompanha sua busca por desafios e um oponente digno, enquanto ele lida com as consequências de sua força avassaladora e a falta de reconhecimento. Estou falando desse anime chamado One Punch Man. Então, mano, e ele tá ficando cada vez mais épico, né? Por enquanto, não tá tão assim que agrade os fãs. Estou falando de One Punch Man, então já vai soltando o dedo no like, comentando aí embaixo, compartilhando nosso vídeo, porque hoje ele será épico. Então vambora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que o Zombman, né, ele tava andando ali pelo local, né, ele tava andando ali pela base da Associação de Monstros, eliminando alguns inimigos fracos, né, porque a maioria dos inimigos que aparecem assim de primeira são fracos, né. Depois eles acabam se deparando com os inimigos mais fortes. No caso, ele acaba encontrando uma porta bem pesada, né, que ele precisa botar muita força para abrir. E quando ele entra naquela sala, a porta se fecha atrás dele, né, se fecha atrás dele, e na frente dele aparece um vampiro. E esse vampiro acaba... Esse monstro era de nível demônio, né, ele era um pouquinho mais poderoso, era de nível demônio, e era basicamente quase no mesmo nível dos heróis de Rank S, né? E ao redor deles tinham vários outros monstros, né? Ao redor deles tinham vários outros monstros que queriam ver a batalha, né? Porque quem saísse derrotado, no caso eles estavam contando que o vampirão iria derrotar o zumbi, né? Para que eles pudessem se alimentar do zumbi, no caso. Mas quando o zumbi avança e morde o pescoço do... Não, quando o vampiro avança e morde o pescoço do Zombman, ele acaba ficando com nojo. Por quê? Porque o sangue do Zombman não satisfazia o apetite daquele vampiro. E aí ele entende, né, quando eles começam a lutar e tudo mais, ele entende que o Zombman, que aquele era o Zombman. Por quê? Porque dentro da Associação de Heróis existia alguém que tinha essa capacidade, né? Que era praticamente um morto-vivo, que era um imortal, né? Mortos-vivos não são imortais. Se o vampiro tomar um tiro na cabeça, duvido que vai levantar. Tem muito filme aí de The Walking Dead aí, essas coisas assim de mortos-vivos, né? E outros monstros ficam felizes, pois teriam oportunidade para enfrentar o Zombman. Por quê? Porque ele acaba eliminando o vampiro. O vampiro fica sem cabeça, fica tudo ali, né? E aí ele vai até a porta, ele fala que estava cansado, ou seja, eles ficaram, deixou os monstros ainda mais animados, porque eles iriam comer a carne daquele monstro, né? Daquele herói. Mas ele só tinha ido até a porta para trancar ela, para que ele pudesse eliminar todos aqueles monstros que estavam ali. Ele sai todo destroçado, cara. A cara dele toda desfigurada, o braço caindo. Mas ele pega um docinho, né? E fica ali sentado comendo, né? Chupando um pirulito, né? Ele ouve o recado do Kid Imperial, que tinha lutado contra aquele homem Fênix, né? E aí ele simplesmente agradece por todos, né? Ele mesmo agradece por ter repassado essa mensagem e tudo mais. E fala que... E decide continuar, né? E decide continuar. Calma aí, gente. E ali ele continua. Naquele momento, os aprendizes do samurai atômico, eles acabam se deparando com a equipe de resgate, que é aquele cara que é o pai do Gama, alguma coisa assim, né? Alguma coisa assim, né? Eles tinham
E aí eles se deparam, né, com os caras, só que eles não poderiam matar os caras. Eles tinham uma habilidade para matar, mas eles não podiam porque eram seres humanos que estavam sendo manipulados por um outro monstro. Só que o Amar Mask, né, que é uma pessoa que é um ídolo para todo mundo, ele acaba aparecendo e mandando que eles iriam para frente, que eles poderiam continuar, porque ele cuidaria daquele monstro. Aquele monstro fala que sempre foi fã dele, que adorou ele, tentou seduzir ele. Né, que tudo mais, só que ele não queria que soubessem a forma que ele iria eliminar aquele monstro. Só que os aprendizes, eles acabam se deparando com o Gordão lá, que também é um herói rank S, e ali eles enfrentam um outro monstro, né, que usa o cabelo como arma. Os três tiveram que se unir para derrotar aquele monstro e tudo mais. Só que ele acaba passando para o Samurai Atômico e as lutas dele eram super rápidas. Né? Eles eram. A luta do Samurai Atômico era super rápida. Ele conseguia derrotar qualquer um com só um balançar de espada. Até um monstro que parecia ser mais forte, que acabou sendo derrotado muito facilmente, que era basicamente um robozinho. O garoto tinha tentado salvar, ele ainda não tinha saído da base da associação de monstros. Ele acaba sendo perseguido por outro monstro que queria matar ele. Logo mais, o Samurai Atômico acaba chamando a atenção daquele monstro para ele, e o mesmo fala que o Samurai Atômico estava desafiando ele para uma luta. Né? E é isso, galera. Meu nome é Genil, do canal Gênio do Kiki, e eu te esperarei aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando, dando no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.